Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Amém. Irmãos. Vamos ler na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. A linguagem que eu escolhi foi Almeida, revisada e corrigida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O tema escolhido para esta mensagem foi Final Feliz. E o tema, a tese que vou defender, um final feliz só com o Senhor Jesus Cristo. O simples fato de realizarmos uma tarefa no computador, quando a gente lê aquela frase, seu trabalho foi concluído com sucesso, nos dá uma certa alegria. Agora imagina, vamos pensar na caminhada cristã. A caminhada cristã se dá quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e sendo regenerado, começamos a dar os primeiros passos e termina quando partirmos deste mundo, iremos ao céu. Quando isso acontecer, vai cumprir a promessa que Jesus fez aos discípulos. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um certo pregador estava pregando e alguns jovens queriam zombar, falaram, mas pregador, onde é o inferno? Onde fica o inferno? E ele continuava pregando, pregador, onde fica o inferno? O jovem, o inferno fica no fim de uma vida sem Cristo. E eles saíram. Em contrapartida, irmãos, o céu fica no fim de uma vida com Cristo. Se nós aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, com certeza vamos ter um final feliz. Existem pequenas caminhadas que são etapas dentro de nossa caminhada maior. Agora, para ter um final feliz em cada uma dessas caminhadas, não podemos basear na nossa inteligência, nossa capacidade, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Mas em cada etapa que chamamos de pequenas caminhadas, devemos nos basear na palavra de Deus. Vejamos, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 e 6. O contexto dessa passagem, irmãos, os irmãos lá da igreja de Corinto estavam sofrendo pressões por parte de alguns hereges. Diziam que não havia ressurreição, o que levou o apóstolo Paulo a orientá-los. Está registrado lá em 1 Coríntios 15, 12. Se esperamos só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. E não podemos esquecer, final feliz só com o Senhor Jesus. Caminhar com determinação. Sede firmes, diz lá 1 Coríntios
15:58a. A firmeza tem tudo a ver com uma caminhada com um final feliz, pois o caminho, além de ser estreito, é difícil e requer muita força. Portanto, atentemos para o que diz em Filipenses 4:3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De todas as ilustrações próprias e boas que poderíamos apresentar, nenhuma se compara com a de Ruth, nora de Noemi. Apesar de todas as pressões sofridas, tanto interna como externas, por exemplo, ela perdeu o esposo, foi desmotivada por Noemi, mas continuou determinada. E ela disse: não me insista para que eu deixe de seguir. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu, e serei sepultada. Jesus contou uma parábola intitulada Os Dois Alicerces. Quem ouve esses meus mandamentos e vive de acordo com eles é como o homem que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Observe, irmãos, que para fazer um alicerce na rocha precisa haver um bom planejamento e muita força, muita energia. Por outro lado, Jesus continuou: quem ouve esses meus mandamentos e não vive de acordo com eles é como homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu, ficou totalmente destruída. É bom pensar nisso. Firmeza e juízo está no começo de um final feliz. Mateus 7:25. Caminhar com continuidade. Portanto, meus amados irmãos, sedes constantes. Essa expressão nos faz pensar em perseverança, persistências. Quantos caminhavam conosco que não caminham mais? Alguns creio que por causa das aflições, outros animaram, outros se esfriaram por causa do aumento da iniquidade e deixaram de caminhar. Podemos pensar num hino muito cantado nos nossos tempos, meus tempos, que dizia o seguinte: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem mais também, frios sem amor estão. Em algumas etapas de nossa caminhada pode ter sido um sucesso, outras nem tanto, mas não é motivo de desistir, pois ainda não é o fim. Reiniciemos com a outra etapa com mais firmeza, com mais resolução, com mais energia, com mais determinação. Lembra do caso de Ruth? Ela foi determinada, persistiu. Qual foi o final dela? Entrou na linhagem de Jesus. Foi contada como aquela heroína. Ouça o que está escrito na palavra de Deus.
porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, 16. Ainda no mesmo livro. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Em terceiro lugar, caminhar com abundância. Ao elaborar uma caminhada, precisa-se calcular as perdas, porque vai haver perdas. Quando nós iniciamos aqui o nosso curso, nós viemos para cá com 8 pessoas. Aí o tempo foi passando, as dificuldades foram chegando, e como foi a surpresa? 50%. Ainda nem chegou no final do curso, desistiram. Oxalá, no final do curso, estejamos pelo menos com 50%. Era essa a nossa meta, mas ainda não chegamos no final. Jesus contou uma parábola intitulada A Parábola do Semeador, e falou de muitas coisas do parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu ao pé do caminho, as aves comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, secou-se e queimou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mateus 13, 3 a 8. A perda foi acentuada. 3/4 das sementes se perderam. Mas a terra estava abundantemente fértil. Grande quantidade de semente foi lançada. O resultado depende de quanto foi lançada. Pois a Bíblia diz: e digo-vos, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, verso 6. Concluindo, se quisermos ter bons resultados em cada etapa de nossa caminhada, porque a caminhada maior está segura para nós que temos Cristo. Portanto, se nós quisermos ter realmente sucesso, um final feliz, precisamos atentar bem para o que diz a palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 13, 31. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Amém.